Eu hoje venho trazer uma palavra um pouco difícil de ser ministrada, mas no domingo, quantos estavam aqui no domingo? Amém. Pastor Luciano falou sobre a igreja. E ele falou da igreja que precisa trazer esperança para aqueles que estão lá fora. E confirmou no meu coração essa mensagem que desde quando foi colocada a agenda, eu fiquei buscando, Senhor, o que falar? Senhor, o que Tu desejas? Senhor, o que Tua igreja precisa? E hoje eu vou estar falando na noiva de Cristo. Quem é a noiva de Cristo? Estão na dúvida? Então, com força, quem é a noiva de Cristo? A igreja, vocês, eu. Nós somos a igreja de Cristo. E pela Bíblia toda nós percebemos que ele faz um relato, ele faz um paralelo, ele faz uma comparação sobre a figura do casamento. E a figura do casamento, ela é constantemente usada para referir o amor de Deus para com a igreja, o amor de Jesus Cristo para com a igreja, para com o povo de Israel, para com Jerusalém. E essa figura é usada desde Gênesis até Apocalipse. No Velho Testamento, nós vemos simbolizando Deus, o marido, e Israel, a esposa. No Novo Testamento, igualmente nós vemos Cristo, o noivo, a igreja, a noiva. Esses simbolismos, para nós, ele é muito difícil de se entender. Ah, não é não. É difícil. Por quê? O nosso senso comum, o senso comum da nossa sociedade diz o quê? Que casamento é algo? É uma instituição falida. Mas não segundo o coração de Deus. Não para a igreja de Cristo, que precisa trazer esperança para o mundo. E por isso que é muito difícil. Eu falei, Senhor, é muito difícil passar isso para a igreja, por conta do senso comum. E quando a gente lê determinados textos, a gente não consegue entender a profundidade de cada texto. Irmãos, me permitam hoje fazer um paralelo, uma analogia, uma correlação. Porque todas as vezes que a gente pensa em casamento, a gente pensa em frustração, a gente pensa em infidelidade, a gente pensa em mentiras, a gente pensa em incompatibilidade, a gente pensa em conflito. Não é verdade? Silêncio profundo. Na minha alma, está aqui apertada. E quando falamos de aliança, também, da mesma forma, deparamos com essa dura realidade. Prosseguindo esse raciocínio, quando a gente fala de casamento, a gente fala de preparativos. Noiva, vestido, família, ornamentação da igreja, bolo, salgadinho. E poderia ficar falando aqui um montão de coisas relacionadas ao casamento. Mas eu quero evidenciar uma coisa. Tem casamento sem noivo? Tem casamento sem noiva? Não. Não existe. Só que eu venho dizer essa noite que o noivo está chegando. Os sinais já se seguem. Jesus está voltando. Hoje, muito difícil você ver uma igreja falar da volta de Jesus. É muito difícil você ver falar que você tem que negar a si mesmo, você tem que ser submisso a Cristo, fazer as vontades de Cristo, porque o noivo está chegando. O senso comum fala que você tem que fazer aquilo que você pensa. Aquilo que você acredita. Vá em busca dos seus objetivos. O Senhor, Ele tem que te dar. O Senhor, Ele tem que fazer. O Senhor, Ele já fez. O Senhor, Ele já te deu. Você tem que se alegrar nele. E essa palavra está queimando no meu coração. O noivo está chegando. A igreja tem sido fiel ao noivo? Algum noivo, os rapazes aqui, vocês casariam com uma noiva infiel? As esposas, se soubessem,
que seus maridos, porventura, algum dia fossem infiéis a vocês, vocês casariam com eles? Mas o Senhor casou com a igreja, mesmo sabendo que ela era infiel. Pablo, coloca por favor aí, Ezequiel, capítulo 16. Durante toda a Escritura, nós vemos esse amor do noivo sendo declarado para nós, igreja. Um Deus amoroso que não deixa a noiva por nada, nem pela sua infidelidade. O texto é um pouco longo, eu vou pedir que vocês leiam em casa esse texto, mas quando vocês lerem esse texto, grifem na Bíblia de vocês, porque este texto, ele fala da história de Jerusalém. Ela é narrada como um conto figurativo, que era o estilo literário da época. Por isso que muitas vezes você lê o texto e você não consegue entender o que aquele texto de fato está querendo lhe dizer. Esse é um texto que é do estilo literário daquela época, que começa narrando com simbolismo a igreja, a noiva infiel, a cidade de Jerusalém. Em algumas versões, em cima está colocando como a noiva infiel, a cidade infiel. 16, Ezequiel 16. Nós vamos... Ezequiel 16, tem na Bíblia, gente. Só tem na minha Bíblia? Acharam Ezequiel? Acharam? Amém? 16, meu filho. 1. Na minha versão em cima está intitulado da seguinte forma: Israel é semelhante à esposa infiel. Mas, Jaqueline, o que você quer falar sobre isso? Vamos lá. No 1, está dizendo assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, a palavra do Senhor a Ezequiel, homem mortal. 2. É em NVI? Isso. Filho do homem, confronte Jerusalém com suas práticas detestáveis. Hoje, eu venho confrontar você, igreja, quanto às práticas detestáveis que nós estamos diante do noivo. Por isso a minha luta, por isso o meu conflito. Porque antes de falar no coração de vocês, primeiramente falou no meu coração. 3. Diga sim, diz o soberano, o Senhor a Jerusalém. E eu digo dessa forma: diga assim, o soberano, o Senhor, a igreja de Nova Vida em Praça do Carmo. Sua origem e seu nascimento foram na terra dos cananeus, seu pai era um amorreu e sua mãe uma hitita. Hitita, isso. Seu nascimento foi assim. No dia que você nasceu, seu cordão umbilical não foi cortado. Você não foi lavada com água para que ficasse limpa. Não foi esfregada com sal, nem enrolada em panos. Para aí. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Isso aqui era um costume. Um costume das parteiras. Toda família estruturada, toda família que era carinhosa, toda família que era amada, toda família que desejava o seu herdeiro, o seu filho. Quando o filho nascia, era praticado esse ritual. O cordão umbilical era cortado. Por isso que a gente precisa ter bastante atenção quando a gente lê um texto bíblico. Que isso aqui fala de um costume das parteiras no Oriente Médio naquela época. E isso simbolizava que quando assim não ocorria, a criança era rejeitada. 5, perdão. Ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer qualquer uma dessas coisas por você. Ao contrário, você foi jogada fora em campo aberto, pois no dia em que você nasceu, você foi desprezada. 6. Então, passando por perto, vi você
se esperneando em seu sangue, e enquanto jazia ali em seu sangue, eu lhe disse: viva. Essa narrativa começa falando da origem da cidade de Jerusalém, como nós lemos. Isso foi um simbolismo usado para expor a cidade de Jerusalém, como ela estava sendo infiel, como ela não estava agradando ao Senhor e como foi o seu nascimento. Israel, o povo de Israel, foi amado por Deus, mas ele se deixou contaminar. Ele se deixou ser envolvido pelas práticas dos heteus, dos cananeus, dos amorreus. Um povo que era amado. Um povo que era cuidado pelo Senhor. Ele foi extremamente abandonado. Porque ele foi contaminado, ele mesmo. Foi contaminado pelas práticas. Amados, o que tem contaminado a igreja do Senhor? Para pensar. 7. Eu fiz crescer como uma planta no campo. Você cresceu e seu desenvolvimento se tornou a mais linda das joias. Seus peitos, seus seios se formaram e seu cabelo cresceu, mas você ainda estava totalmente nua. 8. A partir daí, nós vamos começar a falar sobre o relacionamento, sobre casamento. A partir do versículo 8, até o versículo 14, ele vai colocando as etapas que eram necessárias, o costume, os rituais que eram necessários naquela época. Mais tarde, quando passei de novo perto de você, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa. Sublinha isso na sua Bíblia. Estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Sublinha isso, amados. Fiz um juramento e estabeleci o quê? Com força, gente. Uma aliança com você. Palavra do soberano Senhor. E você se tornou... Sublinha, minha. Esse verso é muito importante que você grave no seu coração. Então, estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. E você se tornou minha. 9. Eu lhe dei banho com água. Sublinhe água. E ao lavá-la, limpei o seu sangue e a perfumei. Sublinhe, a perfumei. 10. Pus-lhe um vestido bordado e sandálias de couro. Eu a vesti de um linho fino e cobri com roupas caras. 11. Adornei-a com joias. Sublinha, joias. Sublinha, pus braceletes em seus braços e uma gargantilha em torno do seu pescoço. Depois vocês vão entender, porque eu estou pedindo para que vocês sublinhem tais versículos. 12. Dei-lhe um pendente, pus brinco em suas orelhas e uma linda coroa em sua cabeça. Sublinha, uma linda coroa em sua cabeça. 13. Assim você foi adornada com ouro e prata. Suas roupas eram de linho fino, tecido caro e pano bordado. Sua comida era a melhor farinha, mel e azeite de oliva. Você se tornou muito linda e uma rainha. 14. Sua fama se espalhou entre as nações, por sua beleza, porque o esplendor que eu lhe dera tornou... O esplendor que quem lhe dera? O Senhor, o noivo, tornou perfeita a sua formosura. Palavra do soberano, o Senhor. Eu falei, Jesus, misericórdia, Senhor. Senhor, me ajuda. Me ajuda a fazer essa analogia. A primeira etapa do casamento da época era o desposório,
que é o primeiro passo oficial de um compromisso em que se prometem o noivo com a noiva. Isso você encontra bem claro em Mateus 1,18, quando Maria foi desposada com José. Quando a gente lê isso, a gente pensa que Maria casou com José ali, né? Não é verdade? Ou só eu que pensava isso? Só eu que pensava isso? Não. Nesse momento, nesse verso 18, Maria não tinha casado com José. Ela estava no período, que é o primeiro período do cerimonial, do ritual de uma aliança, de um casamento, que é o desposório. Onde os noivos se declaram mutuamente um comprometido com o outro. O seu amado, o noivo, ele veio à terra para se comprometer com você. Ele morreu por você. Mas a noiva ainda não está casada com o noivo. O noivo, depois, no segundo ritual, ele dá presente. Perceberam que nós sublinhamos? Ouro fino, vestido, sandália, né? Vários acessórios, várias coisas. O noivo presenteava a noiva no segundo momento do ritual. Presenteava com adornos. Nos dias de hoje não é assim, né? A noiva que tem que correr atrás do vestido, das coisas, né? Dos acessórios, dos ouros, nada disso. Naquela época, o noivo tinha responsabilidade de adornar a noiva. E tinha a terceira etapa, que era o intervalo de espera, onde a noiva já estava comprometida, já estava desposada. Eu já estava desposada com o meu esposo, mas eu não estava casada. É o período do noivado atual? Sim. Que hoje todo mundo banaliza. Quando você vê um casal jovem se preparando para o casamento e fala assim, eu vou ficar noiva. Ai, que horror, para que ficar noiva? Está enrolando a menina, em quanto tempo? Esse momento é o momento da espera. E desta mesma forma se cumpriu com Maria e José. E você percebe no verso 19, no 18, Maria foi desposada com José. Já no 19, ele queria fazer o quê? Romper, para não defamar a Maria. A gente pensa que foram fatos seguidos? Não, gente, isso demorou, foi tempo. É que foram escritos um após o outro para que a gente houvesse, de uma forma didática, a gente obtivesse entendimento. Mas não foi dessa forma, foi um tempo. E nesse tempo, José tinha todo o direito de tirar este compromisso. Manda para cá as joias, manda para cá os adornos, o compromisso está desfeito. Só que José queria fazer isso o quê? Em secreto. Ele não queria nem pegar de volta as joias. Mas aí o anjo apareceu, né? A gente lê a história e não entende. Aí quando eu comecei a pesquisar e a estudar, eu fiquei assustada. Por quê? Porque a igreja do Senhor, ela não consegue compreender a carta de amor que foi deixada por Deus a nós. Não consegue compreender como a aliança é algo muito sério. Como o pastor Luciano falou domingo, nós precisamos fazer a diferença no mundo. E não trazer a realidade do mundo para dentro da igreja. Jovens, esperem. Jovens, orem. Jovens, coloquem suas noivas e noivos à prova. Passem por todo esse ritual, porque não só está em Ezequiel, não. Está em Ezequiel, está em Mateus, está em Isaías, está em Lucas. Explicando Provérbios, então, nem se fala. Porque é a sua vida. O mundo não pode te influenciar. Você precisa ser separado. Você tem que fazer a diferença. O casamento diante do Senhor é eterno. Ah, Jaqueline, você está falando isso, mas você sabe da realidade da igreja? Eu sei. E o Senhor, Ele ama. O Senhor, Ele não desiste dos casamentos. O Senhor, Ele não abre mão das alianças feitas diante dEle. Tem um processo. Tem luta. E muitas vezes tem separação. E muitas vezes tem o período do problema, mas também tem o período do perdão. Tem o período da aliança, tem o período da renovação dos votos. Por esse motivo,
O Senhor já tem trabalhado no coração dos juízes há muito tempo isso. Quantos casados para sempre? Eu vi casamentos restaurados. Eu posso falar, eu vi casamentos restaurados no Casados para Sempre. O Senhor, Ele ama o casamento. O Senhor sonhou com as famílias. O Senhor ama as famílias. O Senhor, Ele zela pelas famílias. Você tem uma aliança eterna. Amém? E é difícil a gente compreender isso. Mas você também tem o noivo Jesus que te espera. Tem o noivo Jesus que trabalha ao teu favor. Tem o noivo Jesus que te espera todas as vezes, todas as noites aqui neste lugar, para você vir se encontrar com Ele. E nós estamos agora vivendo o momento da espera, onde a noiva de Cristo, a igreja de Cristo, se prepara para encontrar com o seu noivo. Quando você era namorado, quando você era noivo, quando você era jovenzinho, eu lembro bem. Quando Josias ia lá para casa, primeiro tinha um spa, né? Cuida do cabelo, creme no rosto, creme nas mãos, né? Assim, banho, perfume, a melhor roupa, não é assim? Uma namorada que pretende encantar o seu noivo, se apresenta de qualquer maneira diante dele? Cabelo todo bagunçado, chinelo de dedo, toda. Por que a gente faz isso com o noivo? A gente que acha que pensa que pode passar por aquelas portas de qualquer maneira. De qualquer jeito. Jaqueline, se você continuar com essa mensagem, não vai ficar um aqui, nem eu. Se não for a capa do noivo me cobrindo, se não for o sangue do cordeiro me cobrindo, a graça do Senhor que me adorna, eu não posso estar aqui diante de vocês. Da mesma forma vocês. E como a gente se prepara para o noivo? Jaqueline, você está falando de relacionamento. Aonde você quer chegar? Que analogia você quer fazer? Ei, você tem um casamento marcado. O noivo está às portas, o noivo está chegando. Você precisa se apresentar ao noivo. Nós fomos comprados com sangue. Ele veio aqui, ele se comprometeu com a noiva. Ele trouxe adornos, ele trouxe presentes. E o que a gente está fazendo com esses presentes? Colocando dentro da gaveta e fechando? Primeiro presente que ele nos deu foi a palavra. Lembra que nós sublinhamos que nós fomos lavados com água? Lembra que nós sublinhamos que ele nos deu uma capa, o noivo deu uma capa para a noiva? Você recebeu tudo isso. Você recebeu tudo isso do seu noivo. Como está a noiva de Cristo? O noivo está chegando. Os dias estão passando. Como nós temos que nos preparar para nos encontrar com Ele. Você vai dar hoje a receita? Eu aprendi. Primeira coisa, limpe o seu coração. Você está diante do noivo. O noivo marcou um encontro hoje, quarta-feira, 7h30. Onde você estava? Como você se preparou para chegar aqui? Como você veio até este lugar? Jaqueline, você não sabe da minha história. Vocês também não sabem da minha. Você não sabe a dor que eu estou passando. Vocês também não sabem o conflito pelo qual estou passando. Todos nós temos. Mas sabe por que o seu é maior? Sabe por que a sua dor é maior? Porque é sua. Provérbios, amor. Provérbios 4, 20, 27. Limpe o seu coração. Na minha versão está, filho meu. E hoje eu digo, faço uma analogia. Noiva minha, escute o que eu lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Cadê, Pablito? Provérbios 4, 20. Não, é 4, 20. Filho meu, escute o que eu lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. 21. Nunca perca de vista. Guarde-as aonde? Pois são vida para quem as encontra. E saúde para o quê? Noiva de Cristo. Guarde as palavras no coração.
ela é saúde para todo o teu ser. Próximo. Acima de tudo, guarde aonde, gente? Pois depende o quê? O que é que você tem guardado no seu coração, Igreja de Cristo? Suas mágoas? Suas frustrações? Suas decepções? As pessoas que te feriram? Limpa tudo isso, joga fora, porque o noivo está chegando. Tem uma canção que fala, eu não posso perder tempo com ressentimentos. E o Senhor, Ele te adverte em Provérbios da mesma forma. Joga isso tudo fora. Próximo. Afaste a sua boca de palavras o quê? Palavras rudes, palavras amargas, palavras duras. Fique longe os seus lábios de quê? Da maldade. Próximo. Olhe sempre para onde? Frente. Adianta você olhar para o passado? Você vai ficar revivendo esse passado até quando? Até quando você vai viver as suas decepções, as suas frustrações? Ei, o noivo já colocou uma capa em você. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Paulo disse, deixo para trás. Não olho mais. As coisas que para trás ficaram, é lá que tem que ficar. Ah, Jaqueline, eu não esqueço. Você não vai esquecer nunca, você não é Deus. Você não tem esse atributo, você não tem isso. Só que você não pode ficar olhando para trás o tempo todo. Vai virar estátua de sal. Você tem que olhar para frente. O Senhor é o alvo da tua vida, o alvo da tua salvação. O noivo está chegando e você está olhando ainda. O que tem atrás? O que tem no teu passado? A mulher de Ló olhou para trás. Por quê? Porque ela não quis abrir mão do que ela tinha conquistado. Gente, isso é muito profundo. Isso mexeu comigo. Eu estou há semanas mexida com isso. O noivo está chegando. A igreja está dormindo. Continua, Pablo. Ainda tem mais um. Veja bem por onde andam os teus passos. Os seus passos serão seguros. Outro. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste o seu pé da maldade. Querida, noiva de Cristo, se perdoe. Se perdoe. Se você errar, o sangue de Jesus te cobre. A capa do noivo te envolve. Retire tudo que possa comprometer a beleza da noiva de Cristo. Esses sentimentos que narramos aqui pode comprometer a sua beleza. Para de murmurar. Para de contar problema. Para. Você não vai resolver. Pare de falar para quem não pode te ajudar. Está com problema? Dobra o teu joelho na tua casa, no teu quarto, abre o teu coração. Rasgue teu coração. Não chega no teu quarto, soberano e eterno Deus. Ele te conhece. Dobra o teu joelho, chora. Fala das mazelas, da maldade que teu coração habita. Ou da inconstância que você vive. O noivo está chegando. Olhe para o noivo. Ele te conhece. Segunda coisa, preencha a sua mente com a palavra de Deus, com a esperança de que o dia está chegando. A gente canta lindamente, ora vem, Senhor Jesus. Se Jesus vier agora, já. Peraí, Jesus, não vai não, não vem não. Eu ainda quero casar, os jovens. Não, não vem não, Senhor, não vem não, porque eu primeiro preciso perdoar. Ninguém sabe a hora. Ninguém sabe o dia. Como abrir e fechar de olhos, o noivo vai chegar. A noiva precisa se adornar com óleo. Óleo para a cabeça. Porque o óleo, sabe o que o óleo faz? A propriedade do óleo. O óleo, ele lubrifica. O óleo, ele unge. O óleo, ele faz transbordar o coração. Lubrifique as suas relações. Lubrifique as suas relações com o óleo.
Unge a minha cabeça com óleo e o teu cálice transborda. Quem está do teu lado? Como está teu relacionamento com essa pessoa? Você já recebeu o óleo. Você já recebeu o presente. Quando a gente vai se encontrar com o noivo, nós precisamos arrumar, né? Batom, pó, blush, sombra, prancha. Noiva de Cristo, batom para os lábios. Se encha de louvor. Tire dos seus lábios tudo aquilo que não for louvor. Senhor. Provérbios 15, 13. Vamos passar um pó de arroz agora. Provérbios 15, 13. A noiva está se adornando para o noivo. Não, meu amor. Agora é 15, 13. Alegria do coração faz o quê? Continua, por favor. Como está a noiva de Cristo? A noiva de Cristo está alegre com o noivo ou está angustiada porque o relógio está passando, ele vem e você ainda não está preparada? Creme para as mãos. Vamos passar um creme para as mãos. Provérbios 31, 20. E isso a noiva está se preparando para o noivo. Provérbios 31, 20. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. 21. Deixa eu ver se a 21 continua. Não, só o 20 mesmo. Tem ajudado alguém? Tem estendido a mão para alguém? Suas mãos têm construído alguma coisa ou destruído? Porque a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a casa. E a tola faz o quê? Com o quê? Com as próprias mãos. Não precisa da ajuda do diabo. Não precisa da ajuda de ninguém. A tola, ela destrói o seu lar com suas próprias mãos. Nós, noiva de Cristo, precisamos estar com as mãos adornadas, mãos com os cremes do céu, que ajuda, que constrói, que sustenta os mais fracos, que levanta o caído. Provérbios 4, 26. Creme para os pés. Provérbios 4, 26 e 27. Vejam por onde andam os seus passos e estarás seguro. 27. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Pés que caminham direito. Isaías 52, 7. Pés formosos que levam a boa nova da salvação. Isaías 52, 7. Quão belo nos montes são os pés daqueles que fazem o quê? Que proclamam o quê? Que fazem o quê? E proclamam o quê? A salvação. E dizem em alta voz o quê? O seu Deus reina. Ah, Senhor. Se a igreja conseguisse entender o quão importante elas são. Perfume de Cristo. Nós somos o bom perfume de Cristo. Isso está em 2 Coríntios 2, 14 e 15. A noiva, durante o período de espera, ela espera o noivo, mas ela espera o noivo quietinha? Não! Ela espera o noivo se adornando, se tornando bela a cada dia. Como é que a noiva se prepara? Aqui dentro. Aqui. Uns com os outros. Um orando com o outro. Um estendendo a mão para o outro. Um derramando óleo na cabeça do outro. Um cobrindo o outro. Porque o noivo, ele vem. O noivo, ele está chegando. E ele já teve um compromisso com vocês. Já declarou. Já na primeira instância, já trouxe presentes para você. E nós estamos se preparando para encontrar com ele. Isaías
62 também fala de casamento, também fala do noivo, também fala de Sião, também fala de Jerusalém, também fala do povo de Israel, também com a mesma conotação de alerta. E hoje o Senhor alerta a igreja. O Senhor vem como a igreja, eu e você está. Isaías 62 vocês lerão em casa, pausadamente. Eu quero enfatizar apenas os versos 10 e 11. Depois a gente volta para o início. Mas no 10 e no 11 tem coisas importantes aqui. Nós falamos que a noiva de Cristo, ela caminha, trazendo o quê? Trazendo o quê? As boas novas de salvação. As boas novas de salvação. Passem pelas portas. Preparem o caminho para o povo. Construam as estradas. Na minha versão está no plural. Removam as pedras. Ergam uma bandeira para as nações. 11. O Senhor proclamou os confins da terra. Digam à igreja de Praça do Carmo: veja, o seu Salvador vem. Veja, ele traz a sua recompensa e o seu galardão o acompanha. Nos versos 10 e 11 existem verbos aí no imperativo. Saiam. 10. No 10. Ali está, passem. Na minha versão está, saiam. Preparem o caminho. Construam estrada. Quando a gente fala de construir estrada, o que você pensa? Pensa nada? Eu vou construir uma estrada. A estrada é igual uma ponte. Leva você de um lugar ao outro. Né? E quando fala tira, removam as pedras. Se nós estamos fazendo uma analogia, se a pedra está no teu caminho e tem uma ordem, remova essa pedra, quem tem que tirar? Vocês, aleluia. Glória a Deus, o povo está aqui. O que tem impedido você de adorar ao Senhor? O que tem impedido você de construir caminhos para que outras pessoas conheçam o Senhor? O que tem impedido você de levantar a bandeira das boas novas? A timidez? Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Quando eu descobri isso, eu falei, caramba, eu sou uma pessoa tímida. Há quem não acredite. Mas eu tive que me doutrinar, porque o noivo vem. E eu vou ter que me apresentar a ele. O que eu quero ouvir dele? Vinde, querida, noiva linda. O banquete, a boda, a festa está preparada para você. Ou simplesmente ele não vai reconhecer a noiva porque ela não está vestida adequadamente. Ela não está com os adornos dados pelo noivo. Eu não sei se vocês perceberam no texto inicial que a beleza da noiva não é feita por ela. Perceberam isso? Não perceberam? O noivo é que presenteia a noiva com os adornos. Nós sublinhamos que a noiva recebeu linho, couro, sandália. Da mesma forma, Isaías 72 fala da mesma maneira. Eu ainda tenho tempo. Isaías 62. Desde o início. Esse texto de Isaías 62 também refere-se ao mesmo texto de Ezequiel. Como assim? Tem a mesma conotação. Fala de casamento. Casamento do noivo. Casamento de Cristo com a igreja. Casamento de Deus com Israel. Israel, um povo extremamente infiel. Por amor de Sião ou Jerusalém, eu não sossegarei. Por amor de Jerusalém, eu não descansarei. O Senhor trabalha a teu favor, sabia disso?
O Senhor, Ele não desiste de você. Você é sem vergonha. Você é infiel. Mas o Senhor, Ele te ama. O Senhor, Ele não abre mão de você. O Senhor, Ele ainda trabalha. Por que a gente precisa ficar na rede bebendo água de coco? Não descansarei enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada. Todo mundo sabe o que é alvorada, né? Nascer do sol. Tá à noite, vem a alvorada. O que acontece com a noite? Ela vai embora. Nós somos a alvorada desse mundo. Onde você colocar a planta dos seus pés, ali se faz dia. Porque o sol da justiça está com você. E a sua salvação como as chamas de uma tocha. 2. Tem que ser mais rapidinho. As nações verão o quê? A sua justiça. Todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor lhe dará. Você, igreja de Cristo, noiva do Senhor, você vai receber um novo nome. 3. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. 4. Não mais chamarão de quê? Abandonada. Lembra que no texto inicial nós lemos falando sobre Israel, que tinha sido deixado para morrer? A menina que nasceu e não teve seus cuidados devido, será chamada, esse nome bonito, quem quiser botar no filho, Efzibá. Em algumas versões diz que essa aí era a esposa de Ezequiel. Alguns comentários bíblicos dizem isso. Mas representa Jerusalém. A sua terra, Beulá, pois o Senhor terá prazer em você. E a sua terra estará o quê? Casada. 5. Assim como o jovem se casa com uma noiva, os seus filhos se casarão com você. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Quando você está aqui, o teu Deus fica alegre. E quando você faz aquele tratamento todo que nós falamos, limpeza do coração, quando você se prepara com os adornos dados por Ele e se apresenta a Ele, Ele sente prazer em você. Porque você recebeu os presentes e você tem zelado por cada um deles. Vocês, nós estamos esperando o Senhor voltar. E nós precisamos cuidar disso. Nós não podemos perder tempo. A igreja precisa brilhar. 6. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém. Jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor. Não, o quê? Não pode vacilar. Não pode descansar. Tem que estar vigilante. Tem que estar com esforço. Tem que estar preparado. Lembra da parábola das 10 virgens? 5 prudentes e 5 imprudentes? Quais foram as que entraram na bodas? As prudentes. As que estavam como? Que estavam vigilantes. As que estavam em repouso. O que aconteceu com elas? Noiva, você está preparada? O noivo vem. E eu quero que vocês saiam daqui essa noite pensando, o noivo vem. Eu estou preparada. 7. O noivo está chegando. Não lhe concedam descanso até que estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. O casamento mais desejado do universo está para acontecer. O noivo já está de pé, aguardando a noiva adornada, linda, brilhante, resplandecente, que recebeu todos os adornos, os vestidos de linho, para se apresentar ao noivo.
O Senhor jurou por sua mão direita e por seu braço poderoso, nunca mais darei o seu trigo como alimento para os seus inimigos. Aí fazendo uma analogia das colheitas, da prosperidade do povo. Os estrangeiros não mais beberão o vinho novo, pelo qual vocês trabalharam. Todo o nosso esforço, tudo aquilo que a gente tem batalhado, o inimigo não vai roubar de nós. 9. Mas aqueles que colherem o trigo dele comerão. Aqueles que estão trabalhando na seara do Senhor louvarão o Senhor. Aqueles que juntarem as uvas dela beberão nos pátios do meu santuário. 10. Preparem o caminho do Senhor. Levante a bandeira das boas novas. Ergam para as nações. O Senhor vem. A gente canta, ora vem, Senhor Jesus. Mas o Senhor, Ele está aguardando você. Como você tem se apresentado diante dEle? Como está seu coração hoje, igreja? Diante do seu noivo. O noivo está aqui. O noivo está presente. O noivo se entregou por amor a você. Você consegue reconhecer esse amor? Jaqueline, eu reconheço esse amor. Você tem se revelado ao noivo? Eu sei que é uma palavra muito dura. Eu sei que é uma palavra muito difícil. Onde poucas pessoas hoje querem falar que o rei está voltando. Não é da maneira que a gente deseja, não é da maneira que a gente quer. Não é da maneira que a gente pensa. É da maneira que o Senhor quer. É da maneira que Ele planejou. O casamento que Ele fez com a igreja é eterno. O casamento que Ele fez com você, Ele deu o que Ele tinha de melhor. Deus deu o que Ele tinha de melhor para Israel, que era Jesus. O que você tem dado ao teu Deus? É o seu melhor tempo? É a sua melhor oferta? E quando a gente fala de oferta, gente, não é só dinheiro não, tá? Não é só dinheiro. É vida. É tempo. Quanto tempo você tem se debruçado na carta de amor que Ele deixou para você? Que é a instrução, que é a palavra. Você tem se perdoado? E eu achei muito lindo nessa questão do casamento, da capa do noivo. Quando o noivo coloca a capa na noiva, só ele pode ver a noiva. Todos os que estão ao redor não têm mais esse direito de ver a jovem. Você está coberto pelo sangue do Cordeiro. O inimigo, ele não pode tocar em você, a não ser que o Senhor permita, para que você cresça, para que você amadureça. Mas você já tem todos os acessórios necessários para se apresentar ao Senhor. Eu quero que você feche seus olhos, você curve a sua cabeça, porque o noivo está presente. O noivo está aqui. O noivo vem. E Ele quer uma igreja sem mancha. Ele quer uma igreja sem mácula. Efésios 5, 26 em diante, por favor. Fique com seus olhos fechados. Senhor, eu transmiti aquilo que Tu colocaste no meu coração. O entendimento de aliança, que é algo que não tem nem início, não tem meio e não tem fim. Senhor, nós temos uma aliança contigo.
Nós temos todos os adereços, os adornos necessários dados por Ti. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor, a apresentarmos, Senhor, diante de Ti, da maneira pela qual Tu queres, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, faça florescer em nós esta palavra, que possamos ser uma igreja sem mancha, que possamos nos apresentar diante de Ti, Senhor, não da maneira que pensamos, sonhamos ou projetamos, Senhor, mas, Senhor, da maneira que Tu queres. Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome dai glória. Senhor, este lugar foi estabelecido por Ti. Essa igreja é Tua. Realiza os Teus sonhos em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. E para terminar, Efésios 5, 26, também continua falando de relacionamento, casamento, marido. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar de água. Que é o que, gente? A palavra de Deus. 27. Para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem o quê? Sem mancha. Sem o quê? Sem ruga nenhuma. Ou qualquer coisa semelhante a isso. Mas o quê? Santa e inculpável. Nada pode acusar você. Você tem a capa, o noivo te cobre. O teu passado não é mais seu. Olhe para o noivo está te esperando. O noivo está falando, eu estou aqui, olha para mim. Para de olhar para a direita, para de olhar para a esquerda. Firme os teus pés e olhe para o alvo, que é Jesus. O noivo vem. O noivo está chegando. Exulte e engrandeça o nome do Senhor. Exalte a Ele. Vamos nos colocar de pé.